Gente, bom dia a todos. Também agradeço muito, né, começo a fala, agradecendo o convite de Leonor, agradecendo as minhas amigas e colegas de trabalho de jornada, as coautoras, porque realmente é um trabalho muito gratificante e muito desafiador. E nós vamos destacar um pouquinho agora as duas sessões que tratam justamente do aspecto linguístico. Nós chamamos ali Língua em Foco e Escrita em Foco. A sessão Língua em Foco, ela vai se destinar mais especificamente ao trabalho com os aspectos gramaticais, se a gente fizer uma analogia, uma relação com o ensino tal qual nós o conhecemos, não é, até aqui. Com o advento da BNCC, esse aspecto linguístico gramatical, ele vai ser associado também ao aspecto semiótico. A BNCC, inclusive, os organiza sob essa rubrica, análise linguística e semiótica. E como a Silvinha acabou de explicar, esse trabalho entre as semioses, ele não se restringiu a esta sessão Língua em Foco. Então, ele comparecia em linguagem, texto e sentidos, no estudo do texto, e nesta sessão especificamente, havia uma atenção maior aos aspectos estritamente linguísticos e gramaticais, que também não foram escolhidos, não é, nem selecionados. Apesar de estarem contemplados, listados na BNCC, eles também não foram organizados de modo aleatório, de forma que nós procuramos sempre estabelecer, explorar os textos que já haviam sido estudados nas unidades, em cada um dos capítulos, portanto, em gêneros às vezes diferentes, para trazer, não é, de forma assim, mais específica, mais aprofundada nessa sessão Língua em Foco. A sessão Escrita em Foco, ela também lida com aspectos linguísticos, mas dessa vez um pouco mais convencionais. São as regras ortográficas, os padrões de escrita, que também são importantes de trabalhar, né, de serem trabalhados, e estão na base, de forma bem específica também, em várias habilidades. Então, eu trouxe só alguns exemplos para a gente acompanhar esse trabalho, não é? Eu selecionei do 6º ano, que foi o livro que vocês analisaram também com a professora Leonor, e essa é a unidade em que comparecem, por exemplo, conforme Silvinha já falou também, e Lúcia, gêneros da cultura digital, da cultura midiática. É a unidade em que nós trabalhamos no capítulo 1 com o blog e no capítulo 2 com resenha publicada nesse blog. Então, a Língua em Foco e a Escrita em Foco primeiro, né, nesse caso a ordem também variava de unidade para unidade, conforme as relações com os textos. A sessão Escrita em Foco vai priorizar, não à toa, o trabalho com os estrangeirismos e os empréstimos linguísticos que fazem parte desse ambiente da cultura digital e que já havia aparecido nos textos da unidade, quando o aluno estudou o blog, como navegar no blog, a estrutura, né, hipermodal do blog, e ele foi se deparando com esses termos que já fazem parte, não é, para alguns alunos da sua rotina, já lhes são familiares, e em outras situações, imaginando aquele alunado variado, não é, que nós apenas projetamos, podem também não ser tão conhecidos assim. E como a sessão se destina ao trabalho com a escrita, as convenções da escrita, a ideia foi paulatinamente, por meio das questões, trazer o aluno, promover com o aluno a reflexão sobre a importância de conhecer esses termos e de saber também as situações de comunicação em que eles podem ou devem ser utilizados e aquelas em que, na escrita, eles também devem ser evitados. Então, nós começamos resgatando aquela leitura do blog que eles haviam feito, com o exercício que eles tinham, então, que utilizar um léxico específico, não é? Como blog, site, aba, etc. Hashtag. E após a atividade, aqui já aparece um box conceitual. Não é? As autoras também já haviam explicado que a gente procura sempre trazer, promover uma reflexão anteriormente com o aluno por meio dos exercícios e só depois sistematizar o que seria o conteúdo específico daquela sessão, daquela unidade. E assim nós procuramos fazer aqui nesse exemplo da Escrita em Foco. Aqui
seria a sequência desse exercício, e já naquela parte ali, agora acredito que vocês não consigam ver muito bem, está um pouco desfocado, mas há algumas questões que vão se debruçar sobre os verbos que são formados com base nesses estrangeirismos. E aí aqueles famosos casos como deletar, escanear, printar, e a ideia foi, por meio desses itens, pouco a pouco, levar os estudantes a perceber que, apesar de haver o uso de palavras estrangeiras ali na base, não é, dessas palavras, há também, ao mesmo tempo, uma incorporação às regras da nossa própria língua, na questão da flexão verbal, por exemplo. E aí, cada uma dessas questões propunha aos alunos essa percepção, essa observação. Então, por exemplo, ali no item F, após uma série de outras questões, nós perguntávamos como você flexionou o verbo que era escanear na primeira pessoa do singular. Então, o aluno seria levado a estabelecer uma série de comparações, que são habilidades importantíssimas em termos cognitivos, para chegar a essa conclusão. Ao mesmo tempo, ele estaria resgatando os conhecimentos que já havia estudado ao longo do ensino fundamental a respeito de flexão verbal. Isso comparece ali não de uma forma direta, nem de uma forma a construir aquela ideia da metalinguagem pela metalinguagem, mas de modo a promover, junto com os alunos, por meio dos exercícios, essa percepção por meio de comparações, de deduções, de inferências que vão levar, então, a turma a refletir sobre o uso linguístico com base nesse campo aí do léxico que pertence à mídia, às mídias digitais, às culturas digitais, por exemplo. No final dessa sessão também colocamos aí um ampliar que trazia como indicação, não é, para os alunos a consulta, a visita ao VOLPE, não é, em site, e também ao portal da língua portuguesa, resgatando também e contemplando, de certa forma, uma indicação da BNCC, que é a de estabelecer a curadoria, não é, que seria uma ideia de promover, junto com os alunos, a consciência e a percepção de como se deve, não é, buscar informações que sejam confiáveis, que sejam fundamentadas e consistentes. Então, nas indicações no MPU, nós trazemos no livro, melhor dizendo, essas orientações para o professor, caso ele queira, então, aproveitar o ensejo e trabalhar também, ao mesmo tempo, não é, esse domínio digital e a importância de se tornar autônomo, não é, escolhendo bem as fontes de pesquisa e de estudo, por exemplo. Agora, nós trouxemos também nessa mesma unidade alguns exemplos do Língua em Foco. Nessa unidade, nós propusemos o trabalho com a coesão textual, enfocando nomes e pronomes. Lembrando sempre que a cada unidade nós partimos do pressuposto, como a base também indica, que o conhecimento é gradativamente construído. Então, nós sempre começamos as unidades orientando, não é, ou fazendo comentários ao professor dos conteúdos que são subjacentes àquele trabalho específico e que podem ser revisados à medida em que aquela unidade se inicia, à medida em que os exercícios são propostos. E assim nós fizemos nesse caso, porque, por exemplo, pronomes pessoais e substantivos, de acordo, não é, com a organização do nosso ensino fundamental, já seriam de conhecimento, pelo menos introdutório, dos alunos nesse momento do 6º ano. Então, como Lúcia muito bem destacou, nós não podemos, não é, nos restringir ao que o aluno já sabe. Nós partimos do que ele conhece e, a partir dali, como uma catapulta, estabelecemos, então, um próximo passo, a partir da reflexão que travamos com as questões. Então, nesse primeiro momento, nos exercícios 1 e 2, com base na resenha que foi trabalhada, na resenha do blog, que foi trabalhada no capítulo 2, e fragmentos que o aluno já leu em detalhes no estudo do texto, nós vamos levando a turma a perceber as relações entre as palavras no texto. Relações de substituição, de sinonímia, de hiperonímia, sem necessariamente trabalhar os termos teóricos, mas levando os estudantes a perceber como essas relações se estabelecem no texto para evitar, por exemplo, a repetição desnecessária, quando ela pode ser evitada, e a coesão, então, estabelecida. E aqui há uma série de exercícios, né? Nós não temos tempo para nos concentrar muito neles, mas eu gostaria só de parar no último aqui,
está lá em cima, já na parte quase perto do teto. Na resenha, nós colocamos ali em negrito 2 frases em que, ora, não é, aparece a expressão nosso personagem, ora aparece a expressão a personagem, 2 sintagmas nominais. E nós levamos ali, por meio das questões, a reflexão de que dizer nossa personagem na resenha cria determinados efeitos de sentido de aproximação com o leitor e, portanto, está a serviço da função do texto, que já havia sido explorado no estudo do texto nessa unidade, ali por meio da construção do sintagma nominal. Então, são recursos gramaticais, o uso do pronome possessivo junto ao núcleo substantivo, que está a serviço da funcionalidade textual que foi estudada nessa unidade, comparado à personagem. E aí o aluno poderia, então, pensar sobre essas diferentes escolhas e o impacto que elas têm no uso, na prática de leitura e depois na produção textual. Então, a tônica dessa sessão é, de fato, tentar operacionalizar, o que é sempre um desafio. Nós trabalhamos muito em equipe, refazendo, repensando, porque é partir do uso para a reflexão e depois voltar ao uso. Não é um movimento de construção paulatina dos saberes linguísticos que muitos já fazem parte da vida, não é, da vivência dos alunos como falantes da língua portuguesa, e outros que precisam ser sistematizados com o processo de escolarização. Então, um processo de reflexão da língua com base no uso, partindo dos textos que eles já leram nas unidades. Não é? Então, um trabalho integrado também para os estudos, o estudo gramatical, digamos assim, linguístico e gramatical. Bom, nós trouxemos aqui outro exemplo, esse já é do livro do 7º ano, uma unidade que trazia apenas textos literários, 2 contos, com o objetivo de trabalhar um pouco a variação linguística no mundo da lusofonia. Um conto era de um autor angolano e o outro de um autor português, né? O Onjaque de um lado e o Miguel Sousa Tavares de outro. E, com base nessas 2 sessões, língua em foco e escrita em foco, o objetivo era lidar com os adjuntos, tanto adnominais quanto adverbiais. E, por meio dos exercícios, também gradualmente formulados, nós tentamos construir a ideia de que os adjuntos, embora tradicionalmente conhecidos como termos acessórios, estão a serviço, por exemplo, da construção da personagem nos contos e da construção também dos efeitos de sentido em relação à descrição do espaço, do tempo e das próprias ações. Então, nós procuramos também aqui, em vários momentos, levar o aluno a perceber, por meio da comparação de fragmentos desses contos, qual era a função desses adjuntos. Ora, por exemplo, nós os retirávamos dos fragmentos, ora os mantínhamos e pedíamos para que o aluno comparasse os diferentes efeitos de sentido. Não é? Então, embora não fosse fundamental para o entendimento básico daquela frase do texto, certamente eles comprometiam a qualidade e não a qualidade, mas a construção de um universo que a literatura promove por meio dos contos aqui. Bom, há várias coisas, não é, para dizer, a gente não tem muito tempo, então no debate, se vocês, não é, tiverem questões e quiserem ver mais exemplos, nós podemos voltar a eles com mais calma, com mais atenção. Sim, então aqui, por exemplo, o que eu acabei de dizer, né, num box, depois de fazer vários exercícios que levariam os alunos a perceber, não é, essa importância do uso dos adjuntos adverbiais na construção dos sentidos do texto literário nesse caso. Em geral, os adjuntos adverbiais não são essenciais para a compreensão básica das orações. São muito importantes, porém, para a produção de sentidos no texto, porque expandem as informações e indicam diferentes circunstâncias. Então, nós procuramos sempre estabelecer essas sistematizações em boxes apenas depois de trabalhar com os exercícios, promovendo, então, essa oportunidade da reflexão sobre seus efeitos nos textos que já faziam parte das unidades, tentando também não usar o texto como pretexto para o ensino da gramática. Então, as unidades elas não são sobrecarregadas com novos textos para estudarmos a gramática. Elas partem dos textos que já foram lidos, sob o viés da interpretação, do gênero, e aqui nós, então, destacamos os aspectos eminentemente linguísticos e gramaticais a serviço dos sentidos e dos efeitos que eles trazem para o texto. Claro. Então, na escolha do texto, a gente já pensava, se o tópico gramatical lá do 7º ano é adjunto, a gente tem que escolher um gênero e
sentir a funcionalidade dessa categoria da língua, né? Para não ficar aquela coisa, você trabalha um texto e na hora da gramática tem que inventar um outro texto, porque a gramática não encaixou. Exatamente. Então, a integração mesmo entre a escolha, por isso a escolha do texto foi tão importante e tão difícil também, né, para desenvolver todo o trabalho da unidade de forma mais integrada, né, mais orgânica, digamos assim. Então, passo a palavra a Carla Faria.